Olá, boa noite a todos. Essa é a 11ª live do Red Hunter do Cotidiano, com um tema super especial que eu estava no aguardo. Minha mãe é um saco. A gente vai contar essa história aqui daqui a pouco. A Sheila acabou de entrar. Deixa eu convidá-la para essa live especial. Tudo bem? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda a todos. Oi, Luísa. Tudo bem, Lu? Oi, Sheila. Oi, Berenice, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Nossa, super especial. Olha, desde que a gente começou a conversar até agora, parece que foi uma eternidade. Mas uma eternidade intensa, né? Porque eu vi os stories, os posts. Muito obrigada. Muito Pois divertido. é, meu filho ajudou, ele contribuiu. Ele até virou aqui para mim e falou, é, me perguntou assim, o que é adolescente? Eu não quero ser adolescente. Que Você idade que ele acredita tem? nisso? Tem 5 anos. Mas eu, Ah, enfim, entendi. estou aqui me preparando para esse momento. Espero que, assim, com as suas dicas aqui hoje super especiais, a gente consiga trabalhar até uma prévia antes, né? Não deixar acontecer. Imagina, quando meu filho virar minha mãe, isso é um saco. Normal. Mas eu até sinto falta de escutar essa frase agora. E quando escuto, eu até gosto. É até carinhoso hoje. Quem diria? Pois é, né? Tá vendo? Hoje eu fiz o vídeo e ele apareceu e eu me lembrei muito de uma amiga, Gabriela, ela não está aqui agora, ainda não entrou, mas ela fez um post também na página dela falando, essa pandemia, a gente tem, né, overdose de filho, de casa, de marido, de tudo, e daqui a pouco a gente vai sentir falta, porque a gente é assim, né? E eu acho que é um pouco disso que você está trazendo também. Era difícil escutar, minha mãe é um saco, mas agora ele tá. Depois você vai contar essa história, né? Não tá tão perto, e aí você sente falta. E é isso, né? É, O espaço, é. o espaço aqui é para a gente compartilhar essas histórias, né, Sheila? Então, Não, então eu projeto muito estou assim, bacana. aguardando as pessoas. Pode falar, desculpa. Não, é um projeto muito bacana, porque a gente está precisando muito disso, né? De inspiração, de histórias diferentes, de superação, de mudança, que realmente contribuam para que a gente seja melhor, né, Berenice? Tá tão complicado aí, a gente vê tanta coisa ruim e a gente acaba desanimando. Então, contar com notícias e pessoas que possam dar uma outra visão, uma visão de esperança, eu acho que é super válido, sempre é, né? Então, parabéns aí pela iniciativa. Obrigada, Sheila. Eu não sei, agora até estabilizou, mas antes vou pedir até ajuda das pessoas que já entraram na live, se a sua conexão tá boa, porque para mim chegou um pouco falha, tá travando um pouco. Enfim, não sei, vamos ver se vai estabilizar. Oi, Malba, tudo bem? Se você puder me dizer, você está escutando bem a Sheila, Dani Fazolo, você está aí Olá. ainda? Se estiver escutando. Eu acho que estabilizou, Sheila, acho que estabilizou. Então a gente já pode começar. Obrigada pelas palavras. O projeto era esse mesmo, a ideia era convidar pessoas com suas histórias. A Valéria acabou de entrar aqui, disse que tá bom para ela, então tá ótimo. Trazer essas histórias incríveis, trazer pessoas que possam compartilhar com outras uma história que seja ou de impacto, ou de vivência, de experiência, e é isso que você tem, porque você viveu na própria pele, né, Sheila? Tudo isso, você buscou referências, né? Você vai contar um pouco disso aqui, mas você já me contou, eu tô adiantando, tô dando um pouco do spoiler aqui do que vai ser, e algumas soluções funcionaram, outras nem tanto, né?
Na verdade, a maioria não funcionou, né? E você desenhou, traçou seu próprio caminho, construiu sua própria história e tem um case de sucesso para contar para gente. Então, vamos começar. Sheila, você sabe que eu sou carnavalesca, eu gosto muito de carnaval, disse para você no roteiro, né? Então, não deixo de fazer essa pergunta, que já é a 11ª vez que eu faço essa pergunta. Quem é a Sheila Damian na passarela da Sapucaí da vida? Eu pensei, essa pergunta, eu fiz, nossa, mas quem eu seria? Eu já fui, na verdade, eu experimentei algumas situações na passarela. Eu sou a que vai no chão, sambando efusivamente, de preferência com uma fantasia bem leve, bem fácil de carregar, para poder soltar energia e me largar. É aquela que vai no chão mesmo. Que resposta máxima, assim. Eu sou muito isso também. Eu ainda não tive a oportunidade de desfilar. Olha só que incrível, né? Gosto do carnaval de rua, do bloco. Mas é incrível que eu me vejo assim, né? Na passarela da vida, assim, desfilando de forma leve, podendo trazer todas as energias. É isso, né? Vamos lá, conte mais um pouco dessa história, né? Já que a Sheila é essa pessoa, né, que vai na passarela, no chão, sambando mesmo, deixando essa energia passar. Conta essa história pra gente, como é que a Sheila chegou, né, nessa história toda do blog que a gente vai contar aqui, mas antes disso tem toda uma carreira, tem toda uma vida profissional, né, que você vivenciou. Então, conta um pouco aqui. Você sabe que eu vou perguntar depois sobre Sheila, o que é Sheila, porque Sheila, não sei se as pessoas te perguntam, se você quiser já contar agora, já contando a sua história, ou se depois você quiser, no final, deixar Eu sou, para... até já contextualizando, eu sou a 6ª filha de 6, sou a última temporona e sou uma das Marias da família. Minha mãe é muito devota de Maria, de Nossa Senhora, e todas nós temos, só a mais velha que não tem a Maria. Eu sou Maria Auxiliadora. E ela me deu um nome tão grande e ela mesma me deu o apelido, Sheila. Você imagina, eu brinco dizendo hoje, eu falei, você imagina você chamar um bebê de Maria Auxiliadora, né? Você vai tratar como uma auxiliadora, auxiliadora. Ela foi encurtando e ela, como ela é muito criativa, chegou no Sheila, que eu amo de paixão e sempre me apresentei como Sheila desde que eu me conheço por gente. Sheila virou meu nome. E há pouco tempo eu resgatei o Maria Auxiliadora por questões religiosas e assim uma outra história que hoje eu dou super valor e honro muito Maria Auxiliadora hoje, mais do que antes, muito mais. Mas o Sheila é a minha cara. É por isso que é Sheila. Tem gente que pensa que é uma japonesa. Já tive gente perguntando, eu pensei que ia encontrar uma japonesa. Não, Sheila de Maria Olha, Auxiliadora. não tinha associado, mas de fato soa como, né? Legal a história. E a Moda Sem Idade entrou, né? Que é uma pessoa também chamada Maria. O apelido dela é Lete, né? Na verdade, virou o nome dela, minha sogra. Isso que eu estou falando com tanta propriedade. Ela que está através da marca Moda Sem Idade. Foi uma das pessoas que eu entrevistei aqui na live. Também tem uma história de Maria também na família. Então, algumas vão se identificar muito com essa história, Sheila. Mas conta agora para mim, para gente, para todos que estão aqui, a sua história de carreira mesmo, de vida. Bom, eu sou formada em letras pela PUC aqui do Rio, bacharelado em secretariado executivo. Você não tá vendo meu pai? Oi? Chegou aqui, chegou para participar. Vai lá falar com seu pai, vai? Eu não tá vendo meu pai? Não. A do meu pai tá vendo você e ele. Tá vendo? Então tá bom, vai lá falar com ele, tá? Ele tá intrigado porque ele tá me perguntando se eu tô vendo o pai dele. Ah, tá bom. E eu construí minha carreira profissional, em grandes empresas. Então, como secretária executiva, eu ingressei em grandes empresas. Eu comecei com pela Brahma, que foi uma grande escola, uma das minhas enormes escolas, assim, que realmente como é que fala? Me poliu, né? Eu aprendi muito
comecei como secretária executiva de diretoria e depois eu comecei a me interessar muito em entender o negócio como um todo. Então, eu era muito curiosa, mesmo como secretária do diretor, eu conhecia todas as áreas, eu visitava, eu pedia para conhecer o que tinha a ver uma com a outra. Isso foi ampliando a minha visão de negócio, no caso da Brahma, e eu sempre estava muito ligada e muito proativa. Então, eu tenho essa curiosidade que é natural de poder entender o todo, né? E da Brahma, eu comecei como estagiária aqui no Rio, depois eu me casei e... Desculpa, não, eu fui para a IBM, a Brahma foi para São Paulo, eu me casei no Rio e fui para São Paulo. E lá a Brahma me chamou de volta, eu ingressei de volta, fiquei mais 3 anos na Brahma. E aí eu fiquei e fui mudando de áreas lá. Eu trabalhei em qualidade total, que era de avaliação de revendedores da Brahma, da rede toda. E aí eu lidava tanto com controle de qualidade, com eventos, porque a gente fazia premiações, eram históricas as premiações, os congressos, os encontros, né? Eram enormes festas, então era a área que eu atuava. E isso tudo foi contribuindo demais para uma visão do negócio, mas também com compromisso com qualidade, com os detalhes, né? Eu convivi com profissionais muito competentes que me ensinaram muitíssimo e também tive contato com muitos duros também, né? Muitos Imagino. chefes que né? Não tão assim, mas que ensinavam exatamente como se ensinavam, né? O bom e o mal. Dali eu passei pela Monsanto, eu passei pela Dixie Toga, empresa de embalagens em São Paulo. Isso tudo no Rio, né, Sheila? Isso tudo no Rio, que você está contando, né? Não, não, não. Para mim tá travando um pouquinho aqui tudo em São Paulo, tá bom. Vamos ver se estabiliza, mas você congelou um pouco. É só para mim, gente, é só para mim que a Sheila tá congelada ou vocês também estão vendo ela congelada? Se vocês conseguirem me ajudar, travou, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Obrigada, Malba. Obrigada, Valéria. Ela caiu mesmo. Para trazer ela de volta. Bom, vamos lá. Acho que ela saiu mesmo aqui da live. Então, vou ficar aqui até ela voltar. E a Sheila tem uma história incrível. Ela me foi apresentada pela Soraya Almeida, até já vou fazer uma propaganda aqui. A live da semana passada foi bem especial também. A Soraya trouxe uma temática sobre o coaching, né? Sobre o coaching psico-orgânico. Bom, voltou aqui. Já estava improvisando. Lidar com imprevisto é o que a gente mais tem feito nessa pandemia, né? Bom. Voltei. Voltou. Vou tentar recuperar o tempo. Mas enfim, a ideia é meio que esse é o espaço, né? Vamos ficar bem à vontade. Isso já aconteceu algumas vezes, faz parte desse momento que a gente vive, e lidar com o imprevisto também faz parte, né, Sheila? Então a gente vai andando aqui conforme a ideia. Mas você estava falando que era em São Paulo, né? Todas essas cadeiras em São Paulo. Tudo lá. E se você puder também trazer um pouco assim, em que momento você casou, seus filhos chegaram, onde que você estava, em qual empresa que você estava? Eu me casei em 2005, me mudei para São Paulo e de lá em diante eu fui ingressando, tendo essas mudanças na carreira, mudando de empresas, diferentes segmentos, diferentes áreas, porque a cada empresa que eu ingressava, eu acabava realmente me envolvendo com outras áreas. E acabava saindo da área de secretariado e indo para outras, como marketing,
No caso da Rádio Can Struggles, era uma empresa de startup no Brasil, eles estavam chegando em São Paulo, instalando o seu escritório, seus negócios aqui. Então, foi uma outra escola maravilhosa. Eu não Quando você se conhecia tornou headhunter, né? exatamente. E aqui estamos nós nessa história. Essa parte é incrível da história, Sheila. E aí, lá eu fiquei, que foi realmente uma grande escola maravilhosa. Eu trabalhei, o meu chefe era chileno. Então, assim, era uma mistura de conhecimentos, de cultura, de habilidades novas que a gente precisava desenvolver. De lá, eu engravidei lá, nessa época que era em 2017. Eu vou perder agora as datas, vocês vão me matar agora. Mas o Luca nasceu em 2000. Em 2000, eu tive o Luca, o meu primogênito, que hoje tem 20 anos. E aí, eu saí da Heidrick e eu fiquei um ano... Foi um ano? Foi. Eu saí da Heidrick e fiquei um ano sem trabalhar. Minto, nada disso, desculpa. Eu tive o Luca, voltei a trabalhar na Heidrick, continuei a vida. E depois, quando eu engravidei do Diogo, eu fiquei um ano sem trabalhar. Eu saí da Heidrick e fui cuidar da minha família, quis curtir, para dar um tempo, e foi maravilhoso. Quando o Diogo completou um aninho, eu já comecei a voltar ao mercado, querendo voltar, porque já estava legal. Eu falei, não, já tá bom, tudo bem, né? Vida que segue. E aí eu retomei minha carreira em 2004, porque o Luca nasceu em 2000, o Diogo nasceu em 2003, e em 2004 eu voltei para o mercado pela Monsanto. E na Monsanto eu fiquei brevemente, um mês, porque eu participei de outro processo em paralelo, que era a AstraZeneca. E aí eu fui aprovada na AstraZeneca, e aí eu ingressei na AstraZeneca, onde eu fiquei até o final, agora em 2017. Ou seja, a AstraZeneca eu ingressei em 2014. Ixi, Maria. Não tem problema, Sheila, 2004. não tem problema. A ideia era muito mais acompanhar a sua trajetória assim, de carreira, até para que as pessoas possam acompanhar em que momento você estava de carreira, cuidando dos seus filhos e fazendo a gestão da casa, da carreira e de tudo mais, que não é fácil, tem muitas mulheres aqui, e tem homens também que fazem essa dobradinha de gestão da casa, gestão da carreira e tudo mais, tem que dar conta, tem todo o peso da consciência, na consciência da criação dos filhos. Então é muito mais para a gente contextualizar em que momento você estava na sua carreira. E a AstraZeneca foi aonde passou tudo, né? Onde tudo aconteceu. Então, se você puder até trazer assim, com que cadeira você entrou na AstraZeneca e com que cadeira que você saiu em 2017, só para que as pessoas entendam qual era a construção da carreira que você teve nessa empresa, né? Eu comecei como secretária executiva do diretor, ou seja, o que eu já tinha construído em outras empresas, eu voltei ao início, porque eu tinha me ausentado um ano e estava com 2 filhos pequenos, e eu ingressei como secretária executiva. E lá dentro eu tive muita oportunidade e aliado ao meu interesse, como eu tinha falado. A indústria farmacêutica era novidade para mim, um segmento que eu nunca tinha trabalhado, que é completamente diferente de tudo que eu vivi e de todos os outros segmentos. Para você ter ideia, eu tinha dificuldade até de falar os nomes dos medicamentos, os princípios ativos, e eu sou de família de médicos. Então, eu estudava, como secretária mesmo, eu estudava para poder entender os medicamentos, como é que funcionava a equipe, como é que eram as áreas. Você vai falar de marketing da indústria farmacêutica, é completamente diferente de um marketing de uma Brahma. E não só pelo produto, mas por toda a regulamentação, de todo o approach que você faz. Enfim, é uma outra história. Então, ali eu fiquei como secretária executiva, depois eu passei como secretária de presidente, e dali eu fui para RH. E no RH eu passei por uma reestruturação, que era a época da mudança do RH estratégico. Eu passei por assessment, fiz MBA em gestão de pessoas pela FGV, passei por capacitação de consultoria interna, que era um curso bastante denso.
E a gente passou por um assessment e eu assumi a posição de business partner. Então, assim, eu passei por treinamento antes, área de treinamento e desenvolvimento, e depois eu assumi a posição de business partner. E fui atender internamente duas grandes áreas, que era o de marketing de uma business unit de cuidados especiais para os medicamentos de alto custo, o jurídico e a presidência, como business partner. Então, assim, perfis totalmente diferentes e que, assim, cada vez mais eu estava acumulando e aprendendo demais. E o que mais me motivava era exatamente esse aprendizado. Eu nunca fui de planejar minha vida profissional. Eu nunca imaginei assim, não, quando eu tiver 30 anos eu quero ter isso, eu quero estar não sei aonde, eu quero atingir uma gerência. Eu nunca tive essa pretensão nem esse plano. As coisas foram acontecendo à medida que eu me envolvia com o meu trabalho, sempre precisava ter, antes de tudo, sentido para mim. Eu precisava estar conectada. E Sheila, aproveitando esse gancho que você estava crescendo, a carreira estava acontecendo, enfim, você era chamada para uma área, você ia, independente se tinha demandas de viagens ou se não tinha, acredito que sim, né? Então me conta como é que você via a sua casa, seus filhos, com quem eles ficavam. Eu acho que é um pouco da dor de muitas mães hoje que têm filhos ainda crianças, né? E que tem que deixar eles ou com uma babá ou na escola integral. Então, conta um pouco dessa história também, que eu acho que ela linka muito com o que depois acontece na sua vida. Eu fugi o script da minha família. Minhas irmãs, meu irmão, todos moram no Rio ou em Campos. Eu fui para São Paulo ainda mais distante, uma cidade enorme, e eu não tinha ninguém, eu não conhecia São Paulo, quem me apresentou São Paulo foi meu marido, e na ocasião, e eu desbravei. E aí eu acho que tem um pouco da ingenuidade da fase da minha vida. Eu ia, tipo, sabe, não tinha muita noção, eu achava muito, impulsionava e eu ia. Então eu descobria como conviver mesmo sem família lá para me ajudar. Eu nunca tive família lá para me ajudar. Então eu me virava e até gostei de ter filho sem a família inteira lá. De alguma forma isso contribuiu muito para eu formar meu núcleo familiar do jeito que eu queria, do jeito que eu sabia fazer. E aí eliminou uma série de vícios que a gente adquire com a família. Então, o trabalho profissional ali, eu estava numa batida muito forte, muito feliz, porque eu estava galgando degraus que me inspiravam a querer mais de aprendizado mesmo. Eu estava crescendo como profissional, crescendo em conhecimento, em capacitação. Eu estava contribuindo demais no meu trabalho, aquilo me deixava extremamente realizada. Eu podia estar ganhando a mesma coisa, mas assim, se eu via que estava valendo a pena, que eu estava contribuindo, fazendo parte de uma coisa grande, bacana, aquilo me enchia os olhos. Então, o equilíbrio foi, olha, como todo mundo hoje vive a sua vida familiar e profissional como mãe. Eu deixava em creche, eu sofri muito com o Luca, o primeiro. Eu chorava todos os dias que eu deixava na creche. Logo cedinho, em São Paulo, muito frio, de manhã cedo. Eu lembro que ele ia igual um bonequinho de gelo. Ele tinha roupa pra caramba, igual cebola, com aquele casacão por cima, gorro, luva, tudo. E eu chorava. Aquilo para mim foi muito difícil de deixá-lo e pegava no final do dia. Mas era o que tinha para hoje, né? Eu falei, bom, é isso. E eu quebrei muita cabeça, fiquei muito dependente de babá, o que eu odiava. Eu odiava ficar dependente de babá. Quando eu acertei com creche, o Diogo chegou, eu estava muito mais bem resolvida com isso. Então, o Diogo, quando ele veio 3 anos depois, ele foi para a creche depois de 1 aninho, melhor que o Luca foi com 6 meses, né? Mas eu estava muito mais bem resolvida e as coisas fluíam melhor. Então, eu encaixava, né? Eu tinha aquela rotina da mãe deixando, o pai deixando. A gente organizou nossa vida em função disso. É o que a gente podia fazer e a gente fez sem culpas. No início era com o Luca porque era o primeiro, a experiência inicial. Mas depois não, depois foi tranquilo. Legal. Eu acho que é isso. Eu vou cortar aqui, Sheila, até porque eu quero avançar na história. Tem muita gente aqui querendo ouvir
como é que tudo aconteceu. Acho que essa parte inicial é importante para contextualizar qual foi a sua história, que é a história de muita gente aqui. Eu acho que a gente compartilha da mesma dor. Somos algumas que eu conheço aqui, mulheres que trabalham full time, com uma carga horária pesada. E, enfim, faz parte hoje da nossa vida, né? Então, assim, corta um pouco dessa cena da Diogo e do Luca pequenininho e vamos avançar até um pouco mais para frente, enfim, seu casamento, com quantos anos, né? Cada um estava nesse momento, enfim, a gente já pode avançar para você me contar um pouco mais dessa história e a gente chegar no blog já. Tá. Bom, estava tudo perfeito. Eu morando em São Paulo, minha família constituída, minha profissão indo super bem, do meu marido também. E aí eu sofri a primeira grande crise na minha vida, que foi a separação. Eu tive minha crise conjugal e logo depois o pai dos meus filhos sofreu um acidente trágico e morreu nesse acidente. Então, de repente, eu vi toda a minha família estruturada ruir. A minha vida é tão perfeita, eu estava muito bem resolvida com a minha vida que estava. Ela simplesmente ruiu, de uma hora para outra. E aquilo foi o divisor de águas para mim, porque eu tive que me reestruturar sendo mãe sozinha com 2 filhos pequenos. Na época, o Luca tinha 10, o Diogo tinha 7, 12 e 9, na morte do pai. E aí eu mudei imediatamente para o Rio, coisa que eu já estava planejando. No início do ano, aí veio a morte trágica e eu já vim emendada. E eu cheguei aqui, já não mais como RH. Eu cheguei aqui como gerente de acesso ao mercado, em Job Rotation. Um mundo completamente diferente no campo, sem chefe no cangote. O que me ajudou muito foi que meu perfil, eu sou muito disciplinada, eu sou muito comprometida, eu me exijo perfeição, me exijo comprometimento. Então, assim, eu recebi muito crédito da empresa para poder assumir essa posição aqui em Job Rotation, porque, sem dúvida, era um reconhecimento ao meu trabalho de tantos anos. Uma oportunidade como essa para poder aliar o meu momento familiar, pessoal, no Rio. E me dava um fôlego para eu poder ver se realmente seria isso. E aí eu me estruturava no Rio, no meio daquele caos. E no meio daquele caos, eu desbravei o Rio de Janeiro, o mercado. Eu assumi um mercado que estava inexistente. Eu tinha sido BP da área, então eu sabia, tinha reformulado o cargo, a descrição de cargo, tem pacote, tudo. E eu sabia, então, estava muito por dentro do que era esperado desse gerente de acesso ao mercado. E aí foi muito bacana para mim e eu acho que para a empresa foi demais também. Eu quebrei paradigmas porque eu fui num meio masculino, de pessoas que sempre chegaram a essa posição vindo da força de vendas. Vendas, a maioria masculina, apesar de que a AstraZeneca sempre foi muito igualitária no sentido de também ter muita mulher trabalhando na força de vendas, então não era um problema. Mas era de RH ainda por cima. Eu falei, meu Deus, mulher RH sem experiência na força de vendas, que história é essa? Então eu tive que suar muito para ganhar o respeito dos meus colegas na função. Alguns tinham até receio de mim, porque eu fui de RH, então você sabe como é que é visto o RH na força de vendas. Ou é um deus ou é um carrasco, né? E tudo isso foi a duras penas, porque meus filhos estavam arrasados, eu e idem, emocionalmente completamente arrasados, acho que não tem outra palavra. E me embrenhei ferrenhamente no trabalho. Foi o ano que eu fui promovida, foi o ano que eu trabalhei demais e que eu viajei e que eu assumi a posição definitivamente. Então, assim, foram 2 anos, aí foi 2012, eu cheguei do final de 2012, 13, 14. Até 14 foi toda essa construção de assentar no trabalho, assentar na cidade, assentar em casa, assentar os filhos na escola, tudo. Reestruturar tudo ao mesmo tempo. Mudança, tudo. Foi o caos.
Caos que hoje eu olho para trás e eu te confesso que eu nem lembro. Eu acho que eu estava tão pilhada de ter que resolver tanta coisa Provável. que eu fui. E aí, em 2014, bom, achei que tivesse realmente assentado tudo e foi bom, agora podemos fluir. Aí chegou a adolescência. E eu achava que a adolescência do Luca, meu primeiro, eu ia tirar de letra. Tipo, nem pensei em adolescência. Vambora. Tinha coisas, né, mais importantes para resolver. Eu tinha passado por uma crise tremenda e, tipo, o que pode ser pior que isso, né? E aí Pois veio, é. que pode ser pior que isso. Mentira, não é pior que isso, não. Hoje é outra história. Mas, de fato, a adolescência do Luca me exigiu um esforço a mais, que eu não contava. E em que sentido? Tanto a situação emocional estava complicada, quanto a própria fase que estava começando. E eu não tinha conhecimento dessa fase. Como todos nós não estamos muito antenadas. Na verdade, a gente nunca está antenada para a adolescência. A gente sempre... O filho também vai ganhar autonomia. Eu vou ficar livre para fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu quero fazer. Eu não preciso ficar tão presente. Ele vai ter autonomia para se virar e vai me aliviar. Era assim que eu pensava. Tanto é que eu trabalhava, eu comecei a viajar muito mais, porque eu recebia outras regiões do país para assumir. E ausente de casa, o filho começando a fase e eu sem saber. E aí começaram as brigas. Brigas, conflitos. Você congelou, Sheila. Bom, interessante isso que a Sheila está colocando, né? Que eu tenho um filho de 5 anos e cada vez que ele vai crescendo e vai tendo mais autonomia, eu vou imaginando que, de fato, ele está crescendo, né? Está amadurecendo. E é incrível, né? Que provavelmente vai acontecer isso, né? Que ela está comentando. A gente, carreira, enfim, ela caiu mesmo. Carreira e crescimento e tudo mais vai nos levando, né? Eu sei que tem algumas pessoas que são mães aqui, mães de... Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Bom, tem mães aqui, tem mães que, assim como eu, são mães de Pronto. crianças, já estava aqui assumindo já, né? Como a gente já conversou, já sei um pouco dessa coisa de ser mãe de adolescente, já estava tomando as rédeas aqui. Já estava assumindo aqui o papel. Mas eu estava até comentando, né, Sheila, aproveitei que você caiu para sinalizar que o que você colocou é de fato algo que muitas mães, né, ainda mais mães que estão no mercado de trabalho, ou são empreendedoras, ou seja, também tem uma dedicação a outra profissão, alguma coisa nesse sentido, passa por isso, pela sensação de que nosso filho deixou de ser bebezinho e está crescendo, ele vai amadurecendo e vai ganhando liberdade. Eu fico imaginando, hoje eu já dou tanta liberdade, é óbvio que a gente não sai de casa e deixa criança, né? Mas o adolescente você já se sente mais à vontade, né? Imagina, você está falando aí do seu filho de 15, 16 anos, né? Então você já fica, já vai para a escola, já, enfim, já tem as suas responsabilidades. Quando você vê, você de fato entregou muito mais do que talvez ele pudesse absorver naquele momento, né? Exatamente, foi por aí. Porque os conflitos eram diários, a gente foi num crescente, as discussões foram crescendo, virando conflitos, foram virando brigas, e isso diariamente sendo minado, o terreno estava completamente minado. E ao mesmo tempo, ele estava sempre muito trancafiado, né? Estava sempre recluso no quarto dele. Eu sempre, no final do dia, eu abria a porta e eu sabia o que encontrar. Meu filho diante do computador, num quarto escuro. E aquilo foi me angustiando, foi me preocupando, e eu não sabia o que fazer. E eu, ao mesmo tempo, era contaminada pela mídia, pelas notícias, pelas opiniões alheias sobre a tecnologia, sobre os games, o perigo que esse mundo tecnológico está sendo para a gente, a demonização da tecnologia que eu costumo falar.
Então, eu fui, de todo lado, eu fui aumentando os olhos, o olho foi crescendo, eu falei assim, meu Deus, onde que eu tô? E as nossas brigas sempre acabavam com, mãe, você é um saco. Só que não era mãe, você é um saco assim, era aos gritos, né? E uma dessas, eu disse para ele, então faz você aí um blog para os seus amigos internautas, isso vai bombar, porque todas as mães são um saco. E aí passou. Então, todo dia ouvindo essa frase, um belo dia, assim, situações muito duras de ele jogando, e eu achando que ele já fosse um viciado, eu já chamando ele de viciado. E tem situações que viralizaram na internet de pais quebrando equipamento, jogando pela janela, computador, quebrando teclado. Eu não cheguei a isso por um triz. Eu cheguei a pegar o teclado e ir para a janela. Eu já peguei mouse e teclado e botei na mala do meu carro para trabalhar de manhã. Eu cheguei a fazer isso. Então, assim, para mim, o meu filho tinha fobia social, meu filho não tinha amigos, meu filho era um viciado em game, era um problemático, deprimido, um incapaz. Foi essa imagem que eu desenhei do meu filho naquela ocasião. E, obviamente, eu angustiada de um lado e ele de outro, porque a gente não tinha mais relacionamento. E a gente passou, praticamente não, a gente passou 2 anos e alguma coisa sem a gente se falar, praticamente. A gente não se relacionou mais. Foi num crescente e ele no quarto ao lado, dentro de casa, a gente não se falava. Eu não sabia mais da vida dele. Porque a gente não tinha vontade. À medida que a gente brigava, teve uma hora que a gente foi silenciando, que não era o silêncio da paz, era o silêncio do conflito velado. Tipo, para que eu vou me estressar porque vai dar em briga? Para que eu vou perguntar se eu já sei a resposta? E aí a gente foi se distanciando, criou um abismo. E dessa necessidade de me consolar, eu comecei o blog. Porque eu já tinha recorrido a muitas fontes tradicionais e não tinha resolvido o meu problema. E eu queria resolver o meu problema. Então, eu fui à escola, eu pedi ajuda a professores, a psicólogos, eu fui à terapia, eu fui à família, eu fui para tudo quanto é lá, para internet. E eu não encontrava respostas para isso. E aí eu falei, quer saber? Eu vou chorar escrevendo, porque eu sempre fui da escrita, eu tenho muitos cadernos meus, ainda até hoje eu escrevo, tenho um monte de cadernos para os meus filhos. Quando eu morrer, pode procurar meus cadernos, que vão descobrir bons, muita coisa de mim dali. Vai dar para escrever um livro, né? Ah, já escrevi, estou escrevendo outro. Eu gosto. Mas esse é muito mais Exatamente. Então, eu comecei o blog. Falei, quer saber? Minha mãe saco não vai ser para ele, vai ser para mim. Vai ser para mim e para todos os pais de adolescentes que sofrem da mesma dor. Porque eu tenho certeza que não sou a única. Só que a gente não sabe o que fazer. E eu ficava muito angustiada também pelo fato de encontrar os clichês. Quando eu buscava na internet ajuda, eu só encontrava as expressões bucólicas sobre a maternidade, frases de pensamentos que eu olhava e falei assim, meu Deus, e milhares de seguidores. Reflexões, tudo lindo, aí todo mundo, que lindo, que maravilhoso. Tá bom, lindo, e o que eu faço com isso? Né? Os clichês são bárbaros, né? O aborrecente, vai passar, isso é fase, espera que passe. Eu falei, gente, o que eu faço com isso? Eu vou me jogar do precipício, né? Ou eu largo a toalha, ou eu me largo da janela, né? Um dos dois, e nenhuma das duas opções era boa. Então eu falei, quer saber? Eu vou largar isso tudo, não vou largar a toalha. Eu vou largar tudo isso que o mundo está me oferecendo, que não me ajuda, e eu vou traçar meu caminho. Eu vou começar a desbravar alguma coisa. Não é possível que eu tenha que passar 20 anos 15 anos da vida do meu filho, 15? Não, menos, né? 10 anos, distante dele, e sabe lá o que eu vou encontrar lá na frente, né? E é muito tempo, né, Sheila? É muito tempo. Que você falou 10 anos, que seja um ano, é muito tempo, né? E é uma angústia. A Pinheiro Val, que aparece, né? Deve ser Val Pinheiro,
colocou ela como mãe de adolescente, talvez até você a conheça, sabe bem essa angústia, né? Que é você realmente, por exemplo, você como executiva, que tinha tudo, dominava tudo, tinha na sua mão aquele aprendizado que dependia de você, agora se via numa situação em que os livros não tinham respostas, né? A terapia, os professores, ninguém tinha uma resposta. Essa resposta você tinha que construir ela sozinha, ou construí-la junto com os seus filhos. É curioso isso, Berenice, porque uma das coisas que eu aprendi, que foi uma sacada muito bacana, foi, primeiro, eu fiz uma autocrítica porque eu era de RH. Como é que eu desenvolvia, fomentava, eu extraía o melhor do outro, eu trabalhava, me esforçava para cuidar de pessoas, para potencializar talentos, né? Para ajudar pessoas a crescerem. Como é que eu não fazia isso dentro de casa? Como é que eu não conseguia fazer isso com meu filho? Aquilo para mim era um tapa na cara, sabe? E aí eu falei, quer saber? Deixa de lado, vou desbravar. Então eu comecei a procurar. Eu ia para a livraria, ficava horas na livraria, buscando livros, mas não os mesmos livros, porque todo mundo tem as suas, né? Tem as ondas dos livros, né? E aí, quando eu me deparava com algum autor que falava diferente, que trazia a prática, eu falei, opa, para aí. Aí eu comecei a descobrir esses autores. E aí foi num crescente. Eu falei, caramba, eu vou começar a experimentar isso, porque ele começou a trazer a realidade do adolescente e das famílias e falar, olha só, os pais fazem isso. Ele me mostrava o que eu fazia. Obviamente era estudo, né, que ele fazia, né, óbvio. E eu falei assim, os pais fazem isso, pensam assim, mas não é nada disso. Eu falei, caraca! E eu comecei a experimentar isso em casa. Eu fui uma cientista em casa. E comecei a perceber que estava dando certo. Estava mudando o meu resultado. E eu falei, bom, então eu acho que eu comecei... Eu abri uma portinha aqui que, de repente, vai me levar para um caminho bacana. Eu tenho que entender o adolescente. Eu tenho que aprender como que é esse sujeito esquisito, diferente, que está dentro de casa agora. E aí, foi um mundo que se abriu para mim. Eu comecei a estudar efetivamente sobre o adolescente e também sobre a era atual, a tecnologia. Por quê? Porque, como eu disse, os clichês sobre a tecnologia me irritavam. Eu já falava assim, meu Deus do céu, eu não vou usar a tecnologia? Eu vou acabar com a internet? Não vou ter internet em casa? Eu vou me fechar para um mundo tecnológico? É isso que eu tenho que fazer? É impossível. É fora, né? Vamos combinar. Sim. Não existe. E aí eu comecei também a estudar a procurar autores que falam de tendências da era atual. E está super em voga, já esteve mais em voga, mas já há um tempinho já está aí, é maravilhoso. As 21 lições do século XXI. Bárbaro, aquilo para mim foi assim, putz, que show aquele homem, porque ele fala de hoje para frente. Tem um olhar de cientista, de tipo, olha, as coisas estão acontecendo. E aí, quando eu comecei a entender, eu comecei o blog do nada, não sabia nem o que era blog, eu não sabia como montar, e eu montei o portal. E procurando tutorial na internet, 1 horinha por dia, eu ia lá, dava um passinho, voltava, um passinho, voltava. E Você congelou de novo, Sheila. Bom, e ela está chegando numa parte super interessante aqui da história dela. Acho que está voltando. a imagem Voltou agora. A imagem que eu faço é do meu filho voltando como um gatinho assustado, atrás da porta, me olhando o que eu estava fazendo. Até que cada dia ele dava um passo a mais. E eu estava sacando isso. E eu estava na minha. Até que ele virou para mim um dia, chegou e falou, mãe, o que você está fazendo no computador? Aí eu falei assim, estou fazendo um blog. Minha mãe é um saco. Ele falou, como assim? Eu falei assim, eu estou escrevendo sobre o nosso relacionamento. Mas você vai contar as nossas brigas para todo mundo ver? Eu falei assim, é a nossa e é de muitas outras famílias. E a gente começou a rir. A gente deu risada e foi uma risada que eu lembro até hoje, que me tocou profundamente. Uma risada que eu não escutava há mais de 2 anos. E aquilo foi o começo da minha transformação com o meu filho em casa. Ele se sentiu à vontade
para mostrar a vida dele na internet. E aí ele me trouxe um outro mundo. Eu vi E que vida era essa, Sheila? Que vida era essa? Ele não era, então, um antissocial, ele não era... Não. Ele tinha vários grupos, ele tinha o grupo do prédio, ele tinha o grupo da escola, ele tinha o grupo de São Paulo, que ele manteve, os amigos da escola de São Paulo. Ele tinha o canal YouTube dele, que ele já estava com mais de 5 mil seguidores, com os melhores momentos no game, que ele já editava com outro parceiro, que eu não sabia. Ele já fazia parte de um time de game. E eu falei assim, como assim? Uau! Eu falei, como você está jogando? Eu não sei. Como que você faz parte de um time? E ele falou assim, inclusive, eu estou com um contrato para assinar. Eu tinha 17 anos. Do Santos Futebol Clube. Eu falei, como assim? E Santos tem time de game? Eu faço a mesma pergunta. Santos tem? Flamengo tem. Vários times de futebol têm isso hoje. E aí, ele me apresentou isso tudo. E foi aquela enxurrada de informação, o medo misturado com muita satisfação também, sabe, Berenice? Porque, ao mesmo tempo que eu me espantei, eu fiquei muito feliz, primeiro, por ele ter aberto a vida dele para mim. Segundo, porque eu sabia que era um marco muito importante ali para gente. E segundo, porque ele desfez um monte de rótulos que eu imputei nele. Ele arrancou da minha vista uma série de etiquetas que eu tinha pregado nele, que era aquilo tudo que eu já falei. Sensacional. Sensacional. E aí, bom, é isso, eu tenho que entrar no mundo dele, eu tenho que conhecer, da mesma forma que os pais conheciam no passado os amigos, a escola, os esportes, eu vou ter que conhecer a vida dele na internet. E foi o que eu fiz. Eu puxei para mim a responsabilidade de mãe de volta. E para ele foi maravilhoso, porque finalmente ele teve de volta a mãe dele, à frente do que ele precisa, que é orientar, que é proteger, cuidar e educar. Era um garoto de 17 anos que sabia muito da internet, mas não sabe da vida, não sabe dos perigos, das ameaças, não sabe como se portar na internet, se portar pessoalmente. Isso tudo eu precisava ensinar a ele. E aí eu comecei eu falei assim, me dá os telefones da sua equipe. E aí eu começava a ligar para os colegas de equipe dele. Mas você vai falar o que com eles? Eu falei assim, não sei, eu quero só conhecer. E aí era engraçado, porque a gente fez uma telecom, tudo por áudio. Aí eu falei assim, oi fulano, eu sou a mãe do Luquid. Luquid é o nome dele no game. Na internet, no YouTube. Isso? Não, no negócio, né? No game. Ele é o gamer. No game, tá. Tem seu nome. Fantasia. E aí você é sua mãe do Luquid. Ele falou assim, oi tia, tudo bem? O que você quer falar com a gente? Eu falei, não, você mora onde? Você faz o quê? Você estuda? Sua mãe gosta de você jogando game? Então eu passei a conhecer os meninos. E algumas das mães, eu também me apresentei a elas. E aí a gente fez o grupo de Zap, de WhatsApp. A gente se comunica por WhatsApp. E até quando houve mudança de time, a gente conversou, a gente trocou ideia. Teve pai que me ligou do exterior para saber o que eu achava, trocar ideia comigo, opinião, porque tinha muito receio. Imagina, morando no exterior, o filho veio para cá, é brasileiro, veio para cá, largou o que ele tinha lá de estudo e veio para apostar nesse sonho com a equipe e está em São Paulo. Sim. Então, assim, é um mundo que a gente não conhece, que a gente demoniza sem saber, sem se dar o trabalho de conhecer. E aí, a gente, quanto ao blog, os textos iniciais eram uma catarse para mim. Eram crônicas. Eu relembrava situações e eu me emocionava muito com elas. Até hoje eu me emociono com alguns mais pesados. Imagina. E quando eu relia, eu via oportunidades de melhorar a relação. Eu via de fora a situação. Eu falei, caraca, por que eu fiz isso? Eu tentasse diferente. Então, assim, várias coisas eu tive que mobilizar. Olhar a situação de fora, ouvir e aprender de pessoas que efetivamente conhecem o mundo hoje, conhecem a adolescência com propriedade, sem rótulos, sem preconceito, sem atalhos. Me aproximei do meu filho, sabia a vida dele,
saber dos amigos dele, me sentir de novo a autoridade da casa. Eu comando isso aqui, eu sou a mãe, eu tenho que ser a líder desse pedaço. E para ser líder, eu preciso conhecer esse pedaço de todas as frentes. E é o paralelo que eu faço com a vida corporativa. Nas minhas palestras, uma delas, tem vários temas, várias situações, uma delas, eu traço esse comparativo de competências de mãe de adolescente com a mãe de criança. Mãe aí eu falo mãe e pais, né? Os pais de adolescente, Sim. pais de criança, utilizando as competências que a gente tanto fala no RH, nas corporações. E é bárbaro reconhecer. Tem tudo a ver, tudo, absolutamente tudo a ver. E a gente delarga, Berenice. A gente preza tanto pela nossa vida profissional, a gente cuida tanto, a gente quer crescer, quer se desenvolver, quer ser reconhecido. A gente se empenha em fazer cursos, a gente se empenha em fazer MBA, viajar para o exterior, de ser reconhecido na internet, né? A gente faz tudo que é ótimo. Mas e a vida familiar? A gente tem esse empenho também? Eu não tinha. Eu não tinha. Eu confesso que eu não tinha. Eu não me preocupava com isso. E eu vejo claramente hoje que grande parte, se não grande parte não, total parte dos meus problemas aconteceram por isso, porque eu deixei rolar. Eu achei que a vida Sim. no dia a dia, a gente dá conta do horário, dá conta da agenda, não é isso. Fala-se muito de o importante é a qualidade do seu tempo com o teu filho, mais que a quantidade. Sem dúvida, a qualidade sempre é melhor. Se escuta muito. Mas eu contesto isso. Precisa ter tempo também. Os dois aliados. Porque 1 hora de qualidade, se você fala assim, a opção é o quê? 1 hora de qualidade frente a 8 de descaso? É claro que eu vou escolher 1 hora de qualidade. Mas eu não acho que sejam essas opções. Eu acho que a gente tem que começar a adequar as nossas agendas para o que realmente interessa. Nosso papel de pai e mãe é vitalício. A empresa passa, os cargos passam, o prestígio passa. Quem sai de empresa sabe disso. Você perde sobrenome. Imagina, meu sobrenome era Sheila AstraZeneca, eu tô fora. Não era. Absolutamente. Sempre foi Sheila Damian. Sempre foi Sheila Damian da AstraZeneca. Por quê? Porque eu prezo muito a minha família, eu prezo muito a minha vida. E as empresas, o trabalho, são importantíssimos, realização profissional. Mas não são só a minha vida. Minha vida é composta de muitas outras coisas. E eu não posso delargar todas as outras coisas. Sim. E é interessante isso, né, Sheila? Porque tem, né, já vi passando aqui, tem muitas executivas aqui também. Isso vale para pais e mães, homens e mulheres, mas falando um pouco da mulher que se sente mais, né, com esse peso, porque a gente é parte dessa mudança, né, da sociedade, de que a mulher ficava mais em casa e a gente capitaneou esse processo, né, de mudar e de virar a chave e a gente se tornar executivas e serem pessoas que, de fato, têm uma participação, né, dupla, tripla dentro de casa, e esse peso vem muito forte, né? Então a gente acaba falando muito da figura materna nesse processo. Embora, de novo, eu acredito que assim, é a junção dos dois. Os dois precisam olhar para discutir tecnologia, discutir, a Valéria comentou aqui, tecnologia está aí, veio para ficar, né? E não tem mais volta. Então você tem que realmente conviver com isso. E é recurso, ela não é a vilã da história. Nós somos seres humanos, a gente tem que usar a tecnologia em benefício próprio. Tem que aprender a usar ela em benefício próprio. O problema é quando isso se inverte. Então, a gente joga a culpa para o outro, que é nossa. Da nossa incompetência de lidar com o novo, de querer aprender, de se dar o trabalho, de correr atrás. Eu me culpei muito por isso. Hoje eu não me culpo, não. Eu assumo isso abertamente. Falo, olha, fui relapsa, realmente não dei a devida atenção. E aí, a gente repassa os valores. A gente começa a rever quais são seus valores hoje. Porque os valores... Tem determinados valores que mudam, dependendo da fase de vida, você muda. Porque quando você está começando a carreira, você está antenado, querendo crescer, está naquela vontade, é o trabalho, é o profissional que está em voga. Depois, não, as diferentes fases da vida, você vai mudando, isso é natural e é saudável.
eu achava que eu tinha que estipular os meus valores, morreu, eu não mudo mais, acabou. Eu sou como sou, não mudo mais. Eu pensava desse jeito, eu não mudo mais. Eu me tornei uma pessoa muito inflexível. A vida corporativa contribuiu muito para isso, porque me exigia uma postura muito assertiva, de muita decisão. É um meio masculino. É, sim, de muita masculino no sentido de decisão dura, de uma vida dura, de muita responsabilidade, de muita resposta, de ser muito, de mulher ter que se provar o tempo inteiro. Então, é muita carga. E você vai assumindo essa carga sem perceber. E vai se tornando esse general em casa. E aí, degringola tudo. Porque você se vê na necessidade de resolver tudo em casa, de ser aquele que enquadra, que dá solução para tudo, né? E aí, isso me inflexibilizou, me deixou uma pessoa super rígida, muito apressada, pronta para dar respostas. Não parava para pensar, tipo, não sei, vou ver. Não, eu não me dava esse tempo, eu tinha que ter uma resposta. Reativa. Então, assim, foi num crescente de tudo. E quando eu me deparei com a minha mãe ao saco, foi isso. A minha mãe ao saco me deu essa oportunidade de me olhar para dentro e falei, caraca, essa não sou eu. Eu tenho que... Cadê a minha essência? Eu me perdi. Sim. Eu me perdi em algum lugar. E aí eu fui me encontrando de novo junto com o filho. Exato. E essa essência, você falou aí de permanecer os valores, não mudar muito de ideia, é porque falam muito dessa constância, da essência que a gente tem que respeitar, mas ela não é imutável. Você pode respeitar a sua essência, manter a constância, mas sem ser aquela pessoa inflexível. A gente tem 4 minutos. Eu queria aproveitar esse espaço, viu? Passou super rápido aqui. Jordânia, realmente, seu comentário é super... Vou até ler, né? Ela comenta aqui que a semente da afetividade familiar deve ser plantada desde o nascimento, né? E mesmo fazendo o nosso máximo, que eu acho que, assim, mães e pais fazem sim, né? Ninguém é mãe, pai, pela metade, né? A gente quer ser inteiro. Mas, algumas das vezes, a gente de fato, não acerta, né? No sentido do que a gente considera como certo. Mas eu queria aproveitar esses 3 minutos que a gente tem. O Paulo colocou aí até o link do seu site, do seu blog, para as pessoas acompanharem, para você falar do seu blog, do livro, né? E como é que a pessoa pode fazer para te contratar numa palestra, enfim. A gente não tem muito tempo, mas aproveita os seus últimos 2 minutos. O site é minhamãeumsaco.com. Artigos estão todos lá, tem alguns vídeos mais recentes. No YouTube eu tenho um depositório de vídeos que eu fiz, mas eu não faço muita divulgação. O livro digital eu lancei agora, durante a pandemia, é na amazon.com.br, digital, os tempos atuais, bem antenado com o meu momento e minha vida, que são alguns dos meus artigos e muitas considerações sobre essa jornada. Palestras, o e-mail é contato@minhamãeumsaco.com, ou pelo site mesmo, tem lá um espaço de contato, tem nas mídias sociais, eu estou no Facebook, no Instagram. No Facebook eu tenho o grupo Minha Mãe é um Saco, que é privado, que é onde eu compartilho de reflexões práticas, reais. De novo, o blog, só para... né, o blog é com situações práticas e reais. Vida como ela é. Não é com reflexão bonita, mas é muito aprendizado. E é essa a proposta do Minha Mãe Saco, transformar a maternidade, a paternidade, que é dura, que é difícil, mas pode ser uma jornada incrível de desenvolvimento para o filho e para os pais. E é para isso que a gente está aqui. A vida é a gente aprender a cada dia e é se aperfeiçoar. Não é aprender e achar que está nadando na onda, na crista da onda e morreu o assunto. Que filho que se vire. Não, a gente tem que aprender até morrer. Tem que ser melhor até morrer, melhor que ontem. E tem uma frase de um desafio que bombou, que é assim, ser mãe de adolescente é perder a divindade e ganhar humanidade. Esse artigo bombou. Muita gente se reconheceu. Porque é isso, assumindo suas agruras e falando, ok, sou humana, sou falha, mas nem por isso eu sou menos mãe.
e estamos juntos, estamos aprendendo junto. Exato, super concordo, gostei muito. Sheila, vou aproveitar aqui para agradecer. 1 hora para tanta história, para tanta coisa. Tive que passar um pouco pelo seu lado profissional para que ficasse mais válido o seu comentário sobre que a gente precisa realmente aprender, ler livros, né, falar sobre liderança, né, dentro de casa e até assumir as rédeas, né, dessa relação e da gestão dessa casa, né? E eu achei importante. Os livros, eu tenho indicação de alguns dos livros, está no site Pode também. falar, inclusive. No Instagram, eu postei no Face também, já dias atrás, um painel com 8 deles. Então, assim, vou falar rapidinho aqui. Liderança Começa em Casa. É de uma jornalista americana, premiada. O Cérebro Adolescente é de uma cientista que é bárbaro, porque ela explica muito do que a gente rotula do filho, que é aborrecente, que é rebelde. Ela dá explicações biológicas para as reações e atitudes e comportamentos do filho adolescente, que vão jogar por terra todos esses rótulos. Legal. Deve acabar, tá, Sheila? Deve acabar. Então, eu vou... As Irmãs Conscientes. É uma psicóloga. Ótimo. Então, os 8 estão lá no post. Então, eu queria te agradecer por você dividir sua experiência aqui. Obrigada a todos que participaram. Todo mundo, a Soraya conseguiu entrar, falou que a palestra sua é maravilhosa, ela super recomenda. Então, quem está nos ouvindo pode te contratar. Obrigada, Soraya, por ter indicado a Sheila. Que venham outras indicações também. E é isso, né, Sheila? Eu fico com medo disso cair, mas ainda não apareceram os 30 segundos. Se você quiser também agradecimento até cair, a gente fica aqui. Eu quero agradecer a Sô, que é um anjo na minha vida. Eu quero agradecer a minha irmã, Ana Tércia, que é designer e é quem concebe todo esse visual maravilhoso da minha mãe ao saco, que é apaixonante. Um beijo para você, Nath. Não sei se ela está aí, mas fica registrado. Não sei se ela está aí, fica registrado. Quando ela assistir, depois ela vai ver. E muito obrigada, Sheila. Obrigada. Obrigada a todos também. Boa noite. Beijo, pessoal. Boa noite.